Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, estava vendo aqui uma página no Facebook e a pessoa colocou lá falando sobre livre-arbítrio e usou um texto fora do contexto dizendo que o livre-arbítrio existe. Porque lá em Apocalipse 22:17 está escrito: quem quiser, receba de graça a água da vida. Bom, uma das falácias mais frequentes, e eu estou citando aqui o texto de Vincent Schaun, que está no site monergismo.com, que é muito bom. Monergismo significa o trabalho de um só. Então a salvação é monorgética. Ela é dada ao homem por ação exclusiva de Deus, ok? Então uma das falácias mais frequentes que as pessoas cometem é a falácia da irrelevância. Portanto, sempre que nos depararmos com um argumento ou objeção que supostamente refuta o que a Escritura ensina, algumas vezes é suficiente simplesmente perguntar: e daí? Como muitas das objeções dos arminianos, essa é uma que não entendeu o ponto de forma alguma. Talvez eles tenham em mente Apocalipse 22:17, que diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Visto que isso é o que Deus diz, prontamente concordamos. Mas e agora? Isso não nos diz nada. Ou, para ser mais preciso, por que alguém decide vir? Qual é a causa metafísica e espiritual por detrás da decisão da pessoa e a mudança de sua disposição? Essa é a questão. A declaração de Apocalipse ou qualquer outra declaração que diga todo aquele, para esse assunto, o assunto da eleição, nos diz apenas o que está disponível para a pessoa que vem, ou o que acontece com ela. Não nos diz o porquê alguém viria, ou o porquê uma pessoa vem quando o faz. Então a pessoa lê lá o versículo, né? Quem quiser, receba de graça a água da vida. O que está por trás deste querer? O que está por trás dessa pessoa desejar receber de graça a água da vida? Se ela vem de uma forma, pelas suas próprias forças, então ela poderia reivindicar alguma coisa, não é? Não, eu tive, sou eu que teve, sou eu que tive não, tem que lembrar a palavra, pessoal. A iniciativa. Eu tive a iniciativa de ir buscar a Deus. Então eu mereço receber alguma coisa. Então já não é mais de graça. É o pagamento por algo que está dentro da pessoa. Uma retribuição que vem dela. Então isso aí vai contra todo o evangelho da graça. Quem quiser, receba de graça. Agora, esse querer, e a Escritura nos fala isso, porque é Deus, há um versículo, estou lembrando agora, que diz que é Deus que... Eu vou lembrar aqui, pessoal, espera aí que eu vou pesquisar. Então está aqui, ó. Então a pessoa tira o texto fora do contexto, né? Joga lá, que é livre-arbítrio. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Mas o texto que eu estou lembrando está em Filipenses 2,13, que fala: pois é Deus,
é Deus, lá em cima. É Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade, ou segundo a sua boa vontade. Então, essas pessoas criadoras de religião, elas têm que jogar tudo nas costas do homem. É o arminianismo, né? Não, o homem é que é responsável para vir até Deus. É ele que tem a iniciativa. Bom, se o homem tem a iniciativa, então algo está errado, né? Porque a Escritura fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Alguém aí já beliscou morto? Né? Vai no IML lá, rapaz, como eu já fui. Aí o pessoal chega lá, o cara pega lá e corta, né? Corta, mexe lá nas entranhas, e o morto tá o quê? Inerte, parado, sem nenhuma reação. Ok? Então nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então o morto não tem iniciativa. É necessário alguém de fora fazer um milagre. E esse é o milagre, né? Então ele fala: aqui está algo que escrevi em Nascido de Novo. Ele fala, né? Minha exposição de João 3. Eu posso dizer: todo que se torna um peixe pode respirar debaixo d'água. A declaração é verdadeira, mas isso não significa que uma pessoa se torne um peixe a qualquer hora que desejar. De fato, qualquer inferência sobre a capacidade de alguém é estritamente inválida, visto que a declaração não contém nenhuma informação sobre capacidade, exceto sobre a capacidade do peixe respirar debaixo d'água. Quer seja possível ou não para uma pessoa se tornar um peixe, ninguém pode inferir nada a partir da declaração em si, mas ela apenas nos informa sobre o que aconteceria a uma pessoa que se transformasse em um peixe. Além do mais, mesmo que seja possível para uma pessoa se tornar um peixe, a declaração não diz nada sobre como isso é possível, ou se está no próprio poder da pessoa fazer isso. Então, quem quiser, receba de graça a água da vida. Quer, é de graça. Não, eu quero, eu quis, porque eu sou eu que decido a respeito do que eu quero fazer. Mesmo sendo um morto espiritual. Deus é certamente capaz de fazer o homem tornar-se um peixe. Concordamos com isso, né? Deus é capaz disso. Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Mas um homem não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Mateus 5,36. Isso naturalmente, né? Eu vou chegar agora aqui e falar assim: cabelo nasce cabelo. Certo? Agora eu posso fazer um implante. Aqui ele está falando, né? Mateus 5,36, citando que naturalmente o ser humano não tem capacidade para nada, né? Ele precisa da manifestação divina para qualquer transformação que seja. Uma declaração como essa que fiz não nos diz nada sobre a capacidade de uma pessoa, mas a informação sobre a capacidade deve ser obtida em outro lugar. Sempre que estamos falando sobre algo que é impossível ao homem, tal como se tornar um peixe, então isso significa que ou isso nunca acontecerá, ou Deus deve fazer com que isso aconteça pela sua onipotência. Os arminianos, que é o caso aqui, né, da pessoa que colocou isso aqui,
livre-arbítrio, tá? Os arminianos não têm nenhum respeito pela linguagem real do texto, o que significa que eles não possuem nenhum respeito pelo seu autor. Eles não têm respeito por aquele que escreveu a Bíblia. Eles estão determinados a inferir a partir dele tudo o que querem, mesmo quando o texto não aborda o assunto de forma alguma. Ao responder à questão do porquê alguém vem a Cristo, a Bíblia diz que é Deus quem escolhe a pessoa, muda sua natureza e controla sua mente. E isso é o que lhe faz vir. Estabelecemos isso a partir da Escritura muitas vezes, de forma que não repetiremos aqui. Então é só a pessoa ler o capítulo 6 de João, por exemplo. Outros textos da Escritura, em Efésios. Então, se for aqui deixar, vai ser um tempo assim enorme, For citar toda a Escritura, todos os fatos e atos divinos que conclamam pela eleição para a salvação. De qualquer forma, esse é o ensino bíblico que os arminianos devem refutar. Da forma como se apresenta, a objeção deles equivale a dizer: o calvinismo é errado porque a Bíblia ensina que todo aquele que crê em Cristo será salvo. Então é aquele raciocínio raso. Cita um texto totalmente fora do contexto. Mas isso nem mesmo se aplica ao debate. Essa afirmação, que eles falam que o calvinismo é errado porque a Bíblia ensina que todo aquele que crê em Cristo será salvo. Visto que o calvinismo não afirma que algumas pessoas que creem em Cristo serão mesmo assim condenadas. Não, o calvinismo concorda que todos os crentes serão salvos. A questão é, e sempre foi, quem crerá em Cristo? E o que faz essas pessoas crerem nele? Sempre que você for confrontado com uma objeção contra a fé cristã, é sempre prudente questionar a relevância do que é afirmado e fazer o oponente demonstrar a relevância. Nesse caso, algumas vezes, sem ciência disso, parece que os arminianos assumem que o mandamento de Deus, que torna o homem responsável, também pressupõe a habilidade ou liberdade humana. Mas, como menciono frequentemente, embora o mandamento de Deus e a responsabilidade do homem estejam inseparavelmente relacionados, não há nenhuma relação bíblica ou lógica entre mandamento divino ou soberania e liberdade humana ou habilidade, ou entre responsabilidade e liberdade humana. Dizer que somos responsáveis não tem nada a ver com sermos livres ou não, mas somente com o mandamento e julgamento de Deus. A suposição que conecta essas coisas dissociadas nunca foi provada e raramente foi sequer defendida em toda a história da filosofia e teologia, e é diretamente negada pela Escritura. Todavia, essa premissa antibíblica é compartilhada também por muitos calvinistas inconsistentes, levando a uma formulação teológica incoerente e embaraçosa, e à invenção de doutrinas enganosas, tais como a liberdade compatibilista. Então, vemos aqui que a citação desse trecho de Apocalipse, quem quiser receba de graça a água da vida, não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Porque, como vimos, o versículo não fala e nem precisa falar, não responde a pergunta aqui, por que a pessoa veio? Porque ela quis. Porque um morto não tem vontade.
Portanto, a resposta a essa parte do versículo, quem quiser, se encontra em outros trechos da Escritura, alguns dos quais nós lemos aqui. E volto a repetir, Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fica a dica.